Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender os tipos de linguagens. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Através da linguagem, nós podemos expressar o que pensamos, também as nossas ideias, nossas opiniões e como estamos nos sentindo. Então, a linguagem é um sistema de sinais que utilizamos para nos comunicarmos. E a linguagem pode ser verbal ou não verbal. Na linguagem verbal, utilizamos palavras para nos comunicarmos. E na linguagem não verbal, não utilizamos palavras, mas outras formas de transmitirmos a nossa mensagem, podendo ser através dos gestos, sinais, símbolos, imagens e outros. Vejamos alguns exemplos de linguagem verbal. As placas de avisos. Silêncio, por favor. Aviso, não entre sem autorização. Esses dois exemplos são de linguagem verbal, porque neles nós temos palavras. Outro exemplo é o bilhete. Se tem palavras, é linguagem verbal. Queridos vizinhos mais velhos, se precisarem de algo da rua, podem contar comigo. Fiquem seguros em casa. É o nome da pessoa, telefone. Se eu não estiver, pode deixar um bilhete. Ninguém solta a mão de ninguém. É um bilhete que alguém colocou na porta de algum idoso nesse tempo de pandemia para, caso necessário, ele solicitar a ajuda dessa pessoa em suas compras ou para pagar alguma coisa. Enfim, bilhete é uma linguagem verbal. Também são linguagens verbais: cartas, conversas, decretos, diálogos, e-mails, entrevistas, filmes, jornais, literatura, livros, ofícios, poesias, prosas, reportagens, revistas, sites, telefonemas e outras. Percebeu que as palavras não precisam estar escritas para que a linguagem seja verbal? Uma conversa, um telefonema também é linguagem verbal. Sempre que utilizarmos palavras para nos comunicarmos, sejam elas escritas ou faladas, nós estaremos fazendo uso da linguagem verbal. Linguagem não verbal. Quando você vê esse símbolo desenhado numa placa, o que você entende dele? Que é proibido estacionar, certo? Tem alguma palavra escrita? Não. Mas mesmo assim, entendemos perfeitamente qual é a mensagem. E esse outro? Geralmente vemos na porta de banheiros masculinos. Não é mesmo? A figura é uma linguagem que nos comunica que naquele local a entrada é para o público masculino. Também são linguagens não verbais. Apitos. O apito pode sinalizar algo, né? O guarda de trânsito, quando apita, está querendo emitir uma mensagem. O salva-vidas apita, indicando que há perigo. Então, você consegue fazer uma interpretação desse som. Bandeiras. Buzinas, você ouve o som de uma buzina, você sabe que algo ali aconteceu no trânsito, pode ser uma reclamação de algum outro motorista, pode ser um alerta. Cores, o que a cor verde, por exemplo, te lembra? O que a cor vermelha te lembra? Então, as cores, de acordo com a maneira que são usadas, também representam alguma situação. Desenhos, expressões faciais, os emoticons, os emojis que a gente usa na comunicação virtual é um tipo de linguagem não verbal também. Figuras, sirenes, gestos, também a linguagem não verbal, as imagens, logotipos, luzes, pinturas, placas, posturas corporais, semáforos, sinais de trânsito e etc. Resumindo, a linguagem verbal usa palavras. A linguagem não verbal não utiliza palavras. Veja que esses dois cartazes transmitem a mesma mensagem. É proibido fumar neste local. O primeiro, utilizando a linguagem verbal. Linguagem verbal traz algo escrito ou mesmo algo falado, onde existe palavra. E o segundo utiliza a linguagem não verbal. Não há palavra, há um símbolo que é interpretado e da mesma maneira significa que é proibido fumar neste local. E quando utilizamos esses dois tipos de linguagem numa mesma mensagem, se você lê um texto que tem aí palavra escrita ou falada e figuras, imagens, nós temos aí uma linguagem mista. É o que podemos perceber, por exemplo,
No cinema, nós vemos imagem e também tem a palavra, né? Então tem aí 2 tipos de linguagem em uma mesma situação para transmitir uma mensagem. Então, quando as 2 linguagens são utilizadas, é chamado de linguagem mista.